Amém? Irmãos, aqui, nesse texto que nós lemos aqui, o destaque que está aqui, que os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Isso lá em Antioquia. E 3 séculos depois desse fato acontecido, 3 séculos depois, a igreja perdeu um pouco da visão. E aí começou a religião cristã. Porque até o 3º século, até o ano 356, me parece, a igreja vivia numa dimensão de vida, segundo este princípio aqui. Mas depois do ano 300 e pouco, isso se tornou um título. E aí começou a religião cristã, o chamado cristianismo, que vem até hoje aí disputando. Eu sou cristão, eu sigo o cristianismo. Você é budista, você segue o budismo. Você é espírita, você segue o espiritismo. Você é muçulmano, islamismo, você segue o islamismo. E a religião vem imperando por aí. Até o ano 1800, por quase 14 séculos, a igreja cristã, principalmente, a igreja cristã, seguia por toda a região conhecida da época, com aquela visão de impor a religião. E naquele tempo era assim, você não convertia, morria. As chamadas cruzadas. Que era da seguinte forma. Por exemplo, até hoje tem uma rixa entre o islamismo e o cristianismo, por causa disso, porque a igreja, naquelas cruzadas, muitos muçulmanos foram mortos em nome da religião. Porque eles não queriam e foram mortos. Então a rixa está até hoje aí. Mas então, irmãos, esse é o princípio que a igreja se tornou. Até o 3º século, a igreja viveu de uma forma. A partir de Constantino, a conversão de Constantino, a igreja começou a viver de outra forma. Foi implantado, começou o cristianismo, chamado cristianismo. Amém? Mas esse detalhe aqui, nesse livro de Atos aqui, onde a igreja, em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Porque a palavra cristão, na verdade, ela não é um nome, ela não é uma coisa. Do grego, ela quer dizer o quê? Ungidos. Que o nome Jesus Cristo quer dizer Jesus, o ungido. Então, quando em Antioquia, as pessoas, os moradores ali daquela cidade, olhavam para os cristãos, eles viam que eles eram o quê? Ungidos. Entendeu? Então eles falavam, ali está vendo os ungidos. Está entendendo, irmãos? Então ali está andando os ungidos, aqueles que são iguais a Jesus. Aqueles que são iguais ao ungido. E trazendo um pouco mais para o contexto histórico, esse tempo que estava aí, que nós estamos vivendo aí em Antioquia, foi um tempo, irmãos, porque esse tempo aqui, a maioria das pessoas que viviam na igreja, a maioria dos cristãos primitivos, eram todos judeus. Eram judeus. Por exemplo, a Bíblia fala que no primeiro discurso de Pedro, 5.000 pessoas se converteram. No segundo foram 3.000. Então, só aí são 8.000 pessoas que se converteram ao Senhor. E essas pessoas convertidas, na sua maioria, eram judeus ou gentios convertidos ao judaísmo, que conheceram essa verdade e depois se converteram ao Senhor. Bem? Então, esse era o contexto histórico desse momento aí, de Antioquia. Está entendendo? Esse é o momento histórico. E aí, irmãos, quando eles... o que impactou essas pessoas, o que levou eles a se entregarem ao Senhor, foi que eles viram que aquela manifestação
que por 400, como diz, havia uma promessa de Joel, né, de 400 anos. Promessa de Joel 2:28. Está entendendo? Joel 2:28. Que o Senhor fala: e acontecerá que nos últimos dias eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Está entendendo, irmãos? Porque até aquele momento ali, até aquele momento de Pentecoste, né, ninguém tinha o Espírito Santo habitando neles. Vocês sabiam disso? Em João 7 está lá. João 7, versos 39, está escrito lá. O Senhor diz assim: no último dia da grande festa, a festa dos tabernáculos, o Senhor derramou da água e disse assim, quem beber desta água do seu interior, fluirão, aqueles que creem em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Né? E aí João termina o texto dizendo, né? Isto ele estava dizendo com respeito ao Espírito que eles iam receber, porque até aquele momento Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, o que aconteceu ali em Atos 2, capítulo 2 de Atos, né, em Pentecoste, foi que a promessa, e Pedro fala no seu discurso, o que vocês estão vendo aqui, né, é o que está escrito no livro de Joel, né? E ele completa: isto que vocês estão vendo aqui é o que Deus prometeu na sua palavra, em Joel 2:28, e é para nós os que estamos aqui e para tantos aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Vocês querem que é para você? Amém? Então, irmãos, o que mudou na vida daquelas pessoas, porque eles eram judeus. E o judeu, irmãos, o judeu não é que nem nós, relapsos, que não, tem muitos aqui que talvez têm 10 anos de igreja, tem 5 anos de igreja, tem 1 ano de igreja, mas nunca leu a Bíblia. Nunca leu a palavra de Deus, nunca leu assim, conheceu a palavra toda. O pastor Marco está aqui, tem estudando a Bíblia aí, entendeu? Mas tem gente que não frequenta, não tem tempo. Não, o judeu é assim, irmãos, desde pequeno até os 12 anos, as crianças já conhecem a Torá todinha. Eles têm que saber, é costume. O bar mitzvah, né, é uma formatura, entendeu? É uma formatura de Deuteronômio capítulo 6. Onde Deus instrui que você vai ensinar os seus filhos, ele deitado, andando, vai pregar na mente deles, amém? Esses ensinamentos. Então, o bar mitzvah da criança, entendeu? É esse aí, a formatura. Né? Ele tem que declarar lá a Torá, né? De cor e salteado, como a gente diz, de cor e salteado. Tem que falar ali a Torá. O seu conhecimento, expressar o seu conhecimento. Você vê que Jesus, lá no templo, né, ele estava ali falando, conversando com os escribas e fariseus lá no templo. E ele estava cuidando do negócio do pai, estava fazendo o seu bar mitzvah. Entendeu? Esse era o costume judaico. Entendeu? Às vezes, quando as pessoas falam assim, Pedro era iletrado, Pedro é iletrado, não é iletrado no conhecimento local, romano lá, porque ali que imperava era o romano. Mas nas Sagradas Letras, todos eles conheciam. Está entendendo? Porque é costume judeu. Ele era pescador, mas até os 12 anos ele tinha que saber. É o costume judeu. Eles são assim. Até hoje são assim. Entendeu? Eles guardam a Torá, seguem a Torá, vivem na Torá. Amém, queridos? Está entendendo? Então, esse era o costume. Então, quando eles viram aquilo acontecendo, né, e logicamente, irmãos, já havia sido mostrado que quando aquele homem foi crucificado lá, o véu do templo havia se rasgado. Entendeu? Então, com certeza, isso já tinha sido espalhado entre os judeus, porque eles todos frequentavam a sinagoga, todos eles iam à sinagoga, todos sábados, eles fazem o seu sabato. Então, todos eles. Então, essa notícia já tinha se espalhado por Israel toda.
que o véu havia se rasgado. Aconteceu uma coisa estranha, né? O véu se rasgou de cima para baixo. Está entendendo, irmãos? Eles tentavam encobrir tudo, depois tentaram esconder, mas eles sabiam entre os judeus. E, de repente, irmãos, eles veem, né, que aquilo que havia lá no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia ver, agora estava se manifestando em pessoas, na vida das pessoas. Está entendendo, irmãos? Porque ser cristão, irmãos, Jesus nunca veio formar, Jesus não veio para cá para criar religião cristã. Criar uma religião. Se ele precisasse de religião, criar religião, era só ele ficar lá com os judeus, fariseus, chegar lá e falar, não, vem cá, não é assim que nós vamos fazer, nós vamos seguir assim, né? E fundar uma denominação, né? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é dos últimos dias aí, não, mas é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então teria chegado ali e ele seria o pastor, fundaria uma denominação, começava uma religião. Não, mas não, ele tinha lá. E ele faz um desafio para nós. Ele diz assim, ó, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. O nosso pastor falou isso. Entendeu? Aí o desafio, entra o desafio, né? O que eu tenho que fazer, Senhor? Eu tenho que fazer sacrifício? Tem que subir escadas de joelho. Quantas escadas eu tenho que subir? Quantas velas eu tenho que acender? Ai, meus amados. Aí que está a grande diferença. A grande diferença. Irmãos, quando começarem a discutir com você, ou você não procura discutir religião, né, isso, aquilo, né? Apenas viva a vida abundante que Deus veio trazer a você. Amém? Esse é o desafio para nós. Esse é o convite de Deus. Está entendendo? Porque Ele nos chamou para uma... Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida e a tenham com abundância. Está entendendo? Mas como, pastor, que eu vou viver? Como que eu vou experimentar isso? É simples, irmão. É simples. Não tem barreiras. Qualquer pessoa pode usufruir disso, né? Você pode ser o pior pecador deste mundo, como diz o apóstolo Paulo, né? Do quais eu sou o maior deles. Quer dizer, o apóstolo Paulo, irmãos, dizia, né? Mas não é para você ficar agora e ter misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. Para com isso, irmão. A Bíblia diz, irmãos, quando você... Olha como é simples. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês pode se tornar como apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, qualquer um de nós. Tira essa auréola, né? Nós fomos criados assim, né? Nós íamos à igreja, não sei se você frequentou a igreja católica, mas a gente ia na igreja, chegava lá diante da imagem do São Pedro, né? Você via São Pedro com aquela aureolazinha na cabeça, assim, né? Aí você ficava, ai, Jesus, né? Quando eu posso ser igual a Pedro, né? Ficava São Pedro, né? Está entendendo, irmão? Então, isso foi criado na mente da gente, né? Mas Pedro, irmãos, era igual a mim, igual a você. Falhou, negou Jesus, né? Mesmo depois daquela... Olha, irmãos, Pedro chegou a uma dimensão que a sombra dele curava. A sombra dele curava. O apóstolo Paulo chegou também numa dimensão que o suor dele... Está entendendo? E ele não ficou lá, vou fazer a campanha do lenço ungido, né? Vem para cá, passa a mão em mim para você ser curado. Não, irmão. Ele estava lá trabalhando, que nem o pastor Marco, estava lá arrumando, fazendo a mudança dele, estava lá arrumando, de repente os irmãos falaram, vou enxugar o suor do pastor lá. Chegou lá, enxugou o suor, depois, de repente colocou na mesa, aí o irmãozinho estava lá doente, veio lá, passou o lenço, enxugou o suor, de repente o irmão falou, uai, fiquei curado. Está entendendo, irmãos? Assim. E as coisas vão acontecendo. E esta é o propósito
de Deus para mim e para você. Você precisa entender, irmãos, nós precisamos entender que quando Deus... Eu estou fugindo um pouquinho daqui, irmão, estou na introdução ainda. Entendeu? Quando Deus nos criou, nos salvou, entendeu? Ele fez de mim, de você, nova criatura. Está entendendo? A conversão, na verdade, é aquilo que aconteceu no Éden. Está entendendo, irmãos? A conversão é exatamente o que aconteceu no Éden. Quando você nasce de novo, Deus te cria e te põe em você o Espírito dele. Está lá em Efésios, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Você recebe o Espírito Santo agora. Porque antes de Pentecostes, você tem que entender isso. Então, ó a história, o fato. Você tem que entender, antes de Pentecostes, ninguém recebia o Espírito Santo. Está entendendo? Mas quando Jesus foi glorificado, então, criou lá, vamos materializar isso, criou lá o carimbo. Amém? Criou o carimbo. Então, agora, quando nós confessamos Jesus, entendeu? Como nosso Senhor e Salvador, pumba, é selado. Diga assim para o teu irmão, foste selado. Diga, foste selados. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Olha aqui, ó. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? O Deus da glória, o Criador, o Senhor dos senhores, o Espírito dele veio morar em nós. Veio habitar em nós. Ele habita em você. Então, esqueça o seu passado. Esqueça quem você era. Pare de vir, né? Eu sou aqui ex-bruxo. Eu era ex-prostituta. Eu era ex-traficante. Eu era ex-isso. Para com isso, irmãos. Diga assim, ó, eu sou nova criatura. Aleluia. Comece a mudar. Comece a assumir aquilo que você é. Amém? Comece a assumir, então, a partir de agora, viva a novidade de vida. Esse é o evangelho que foi pregado pela igreja primitiva. Esse é o evangelho que deve ser pregado. Nova criatura você é. Amém? Você não tem que ficar agora fazendo uma campanha disso, campanha daquilo, sacrifício disso, sacrifício daquilo. Não. Você é. Amém? Agora, essa nova vida, é que aí que muitos têm errado na igreja, né? Porque entrou aquela mensagem, eu sou salvo pela fé. Eu sou salvo pela graça, amém? Hoje eu vivo debaixo da graça, eu não vivo debaixo da lei. Mas é uma graça sem graça, é uma graça sem compromisso. Né? Eles esqueceram que no outro versículo fala assim, ó, e as boas obras foram criadas para que nós andássemos nela. Diga para o teu irmão assim, ó, meu irmão, amém? Diga assim, ó, você é salvo pela graça. Mas as boas obras, diga, mas as boas obras, Deus as criou para que você ande nela. Está entendendo, irmão? Então tem um sacrifício. Aleluia. Tem a obra para você andar nela. Tem a maneira de você andar. Cristianismo não é esse relaxamento que nós vivemos, irmãos. Está entendendo? Eu me lembro quando era... Irmãos, uma coisa que às vezes até a gente tem que aprender, né? Por exemplo, o tempo que eu ia na igreja católica, você chegava lá, né? Você chegava lá na igreja, você entrava, você ia no altar, né? Fazia o sinal da cruz, ajoelhava. Havia um respeito, né? Havia um temor, né? Às vezes a missa era aquela coisa silenciosa. Nós só havia um zumbido, não só havia nada. Só o padre falando na frente. Né? Hoje na igreja, irmão, parece às vezes você vai em algum lugar, parece até boteco. Né?
Você vai lá, tem um vendo celular, tem outro conversando, tem outro batendo papo, tem um correndo para lá para cá, aquela vontade no banheiro, não sei o quê. Tudo isso, irmãos. Entendeu? Então nós precisamos rever essas coisas. Amém? Porque Deus como você diz, Deus está presente, Ele está em nós. Amém? Por isso que Jesus falou assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, está vendo o poder aí? Amém? Está vendo o poder aí? São o Deus, a terceira potência, onde tiver 2 ou 3. Deus, a potência de 3. Amém? Onde tiver 3, praticamente onde tiver 3 deuses reunidos num só propósito, tudo que eles ligarem na terra terá se ligado no céu. Amém? Então esse é o potencial. Por quê? Ele está em você, está em mim, está em nós. Amém? Habita em nós. Ele veio para habitar em nós. Esta vida que você está vivendo aí é uma nova vida. Você é um novo ser, você tem que entender isso. Eu sou uma nova criatura, eu sou um novo ser. O Espírito de Deus habita em mim. E ele está operando. Filipenses fala assim, ó, fiel é o que vos chama, o qual há de completar a boa obra que ele começou em você. Amém? Diga assim, ó, você está em obra, irmão. Você está em obra, meu Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra em você, Ele vai transformando você, vai aperfeiçoando você. Por isso, irmãos, não desanime, você talvez erra, você talvez falha, mas olha, persevera nessa caminhada. Amém? Porque Ele está em você, Ele está trabalhando em você, está aperfeiçoando você. Amém? Vou voltar então para o texto aqui, irmãos. Aleluia. Então, olha, quando lemos, né, esse versículo, logo vem o pensamento religioso, né? Um rótulo de uma religião. Mas se pararmos para pensar ou raciocinar, não é isso que está escrito. O sentido real é que eles viram que os discípulos eram, na verdade, parecidos com Jesus. Ou seja, ungidos. Cristo quer dizer ungido. Quando falamos Jesus Cristo, estamos dizendo Jesus, o ungido. E ser cristão é ser ungido, aqueles que são iguais a Jesus. Vemos isso na vida dos discípulos, onde todos foram cheios do Espírito Santo. As pessoas percebiam que os discípulos, em Atos 4,13, diz assim, que os discípulos, eles perceberam que os discípulos haviam estado com Jesus. O grande diferencial da vida com Cristo é que o nosso Deus não é um Deus de altares. Ele não habita em templos feitos por homens. Ele habita em nós. Aleluia, diga, Ele habita em nós. Aleluia. A grande boa notícia, ou seja, o evangelho, que evangelho quer dizer boas notícias. Então, é que todos podiam ver, é que Elohim, o Deus Altíssimo, acessível só no Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, veio habitar em nós. Fazer do ser humano a sua habitação. No discurso de Pedro, ele cita a promessa de Joel 2, já falei aqui. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Amém, querido? Então, olha, quando Jesus chegou para os discípulos, ele disse assim, ó, fique em Jerusalém, né? E eu vou enviar a vocês a promessa. Ele falou só isso.
Ele não precisou citar assim, porque diz em Joel 2,28, ou falou, ô Pedro, abre aí, procura aí, procura aí. Não, eles sabiam. Aquilo estava dentro deles. Essa promessa era guardada. Isso foi profetizado 400 anos antes por Joel. E essa promessa vinha sendo esperada, vinha sendo aguardada. Então, quando ele falou, eu vou derramar sobre vós a promessa de meu Pai, ele sabia qual era. Amém? Olha, irmãos, por muito tempo na igreja, agora parou, né? Sumiu, né? Parou. Mas de primeiro tinha aquela caixinha de promessa. Quantos já viram caixinha de promessa aqui? Você é antigo, hein? Amém? Mas, irmãos, e os pastores condenavam, né? Era só promessa boa. Os pastores ficavam no pé dos irmãos da caixinha de promessa. Mas, irmãos, era um costume bom, irmãos. E a gente não sabia. Porque hoje muitos não têm esse costume e esquece. As promessas do Senhor são boas para nós, irmãos. Nós temos que ter essa caixinha, voltar a restaurar a caixinha de promessa. Né? Que se todo dia você pegar uma promessa, o profeta diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabia? Sabia, irmãos? Isso precisa estar dentro do teu coração. Né? Então, comece, né? Compra lá na livraria, compra caixinha de promessa lá e começa o costume de novo. Amém? Ou então procura na sua Bíblia aí, ó. Né? Tem um pastor, Juan Carlos Ortiz, né? Ele dizia o seguinte, que ele pregava a mensagem do reino, né? E aí ele dizia o seguinte, que você quer ver onde está a mensagem do reino? Né? É só abrir sua Bíblia e separar todos os versículos que você não marcou. Entendeu? Separar todos os versículos que você nunca marcou ele, esse aí é a mensagem do reino para você. Entendeu? Porque as pessoas sempre desviam, né? Daqueles compromissos. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Aleluia. Então, a promessa era essa. Note-se que Judas, né? Jesus respondeu, o outro exemplo aqui, em João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos o quê, irmãos? Então Jesus vai fazer o quê com você? Fazer morada em você. Amém? Você foi salvo para ser morada de Deus. Amém? Irmãos, o grande mistério que tem na questão do evangelho, porque o que acontece? A religião transformou isso assim, ó, você vem aqui, você é salvo para ir para o céu. Né? Não é isso que nós pegamos? Levante sua mão, aceita Jesus para você ir para o céu. Aí os cristãos ficam aí esperando, né? Aí fica na luta, ai Jesus, quando o Senhor vai voltar? Eu preciso ir para o céu, eu preciso ir para o céu. Você acha, irmão, se fosse só isso, Jesus fazia assim, ó, aceita Jesus, pum, morria, enterra ele. Aceita Jesus, pum, morria. Enterra ele, é mais fácil. Não era, irmão? Igual o ladrão na cruz, né? Hoje você vai entrar no paraíso, olha que benção. Quantos querem isso aí, irmãos? Levante a mão. Não, quero ir agora para o céu. Tem a irmã Rosália, ela brinca com minha esposa e fala assim, ó, não, você pode furar a fila, não quero ir agora não. Pode furar a fila. Mas, irmãos, todo mundo quer ir para o céu. Você pode fazer a pergunta, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir agora. O céu não é bom? Entendeu? Mas, irmão, por quê? Deus não criou você para ser assim. Amém? É o mesmo propósito, irmãos. Ele criou como ele criou o homem, colocou o homem no paraíso. Para reinar sobre a terra. Amém? Reinar sobre tudo aquilo que ele criou. Amém? Quando Adão pecou, ele perdeu, ele entregou a chave desse princípio para Satanás. E Satanás imperou por muito tempo. Né? Ele tinha essa autoridade, tanto é que ele tentou Jesus com essa autoridade, não foi? Ele chegou para Jesus e falou assim, ó, eu te darei as chaves do reino, os reinos deste mundo, se você
tão somente ajoelhado me adorar. Se ajoelhar e me adorar. Entendeu? Se ele não tivesse essa autoridade, Jesus sabia que ele era mentiroso. Se ele não tivesse essa autoridade, simplesmente Jesus falou assim, para a chave aí, rapaz. Tomava a chave dele. Está entendendo? Então ele tinha essa autoridade. Está entendendo? E Jesus falou o que? Não, somente ao Senhor adorarás, somente diante dele prostrará. Mas Jesus, depois da morte, ele foi lá, né, no Hades, e tomou as chaves. Amém? E ele aparece para João em Apocalipse e fala assim, eis que tem aqui as chaves, a morte e do inferno. Amém? E Efésios, amém? E Efésios, irmãos, ele diz, aí Efésios capítulo 1 diz assim, que ele agora, essa autoridade, ele deu à igreja, que somos nós, que é o seu corpo, ele fala, que é o seu corpo. E quem é essa igreja, irmãos? Quem é essa igreja, irmãos? Eu, você, onde ele habita, onde ele mora. Amém? Isso é ser cristão, irmãos. Isso é você, isto é a sua realidade. Amém? Isto é a sua realidade. Então, para com esse costume religioso, né? De vir ao domingo, no culto, cumprir a sua obrigação. Amém? Eu já cumpri a minha obrigação hoje. Agora eu vou para o meu churrasco, vou para o meu futebol, vou para a praia, cumprir a minha obrigação. Para com isso, irmão. Deus vai com você onde você está. Se você vai andar de barco, Jesus está com você. Se você vai andar de avião, Jesus está com você. Se você vai pecar, ele vai sair de você. Ele não vai com você. Está entendendo, irmão? A vida, como é que é? Onde você for, ele vai com você. Boas obras. Ele está com você. Ele vive em você. Né? Pare com esse relacionamento, porque o relacionamento religioso qual que é? Né? Eu já preguei sobre isso, né? Os 4 pontos para você chegar a Jesus. Né? Tem que fazer igual a mulher samaritana, ter decisão. Né? Primeiro ponto, tomar a decisão. Segundo ponto, profetiza que você vai receber a bênção. Terceiro ponto, vence os obstáculos. Quarto ponto, toca nas vestes dele. Mas não foi isso para Deus que Deus te chamou. Deus te chamou para você ser o Jesus ali daquela mulher. Está entendendo? Para as pessoas tocarem nas suas vestes e serem curadas. Esse é o alvo de Deus para mim e para você, irmãos. Esse é o alvo, esse é o chamado de Deus para mim e para você. Entenda isso. Ele não chamou para você ficar aí, né, vencendo barreiras para tocar em Jesus. Não, ele chamou, em Romanos capítulo 8, diz que ele é o primogênito dentre muitos. Né? E ele nos chamou, o qual o designou. Romanos capítulo 8, 28, 27, 29, está lá. Ele nos chamou e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Pedro viveu isso, está lá. Entendeu? Pedro viveu isso. Pedro andava, né? Os enfermos eram curados. A filha de Dorca, ele foi lá, deitou em cima dela, assim, foi curado. Ressuscitou. Um Pedro que era todo cheio de falhas, que é igual a mim, igual a você. Pensa bem, irmãos, olha, um homem que chegou ao ponto de negar o seu mestre. Pedro viu coisas, irmãos, que você talvez nunca verá aqui na terra ainda. Mas pode ver. Tá entendendo? Pode ver. Entendeu? Pedro viu ali. Você pensa bem, o Monte da Transfiguração. Vai lá no Monte da Transfiguração para você ver a glória. Quando Jesus assim se mostrou o que ele era realmente. O corpo glorificado que ele tinha. A Bíblia diz que as vestes dele se transformaram em luz. Ficou resplandecente aquela luz gloriosa. Pedro chegou, ficou pulando de alegria. Vamos fazer aqui uma tenda para nós, Senhor. Vamos ficar por aqui. Não, nós temos uma missão para fazer. Amém? Irmãos, aquele Monte da Transfiguração me traz para nós outro entendimento. Né? Eu estava ouvindo uma palestra de um rabino e ele estava falando sobre isso. Que lá no Éden, quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele era
a imagem e semelhança de Deus. Né? E a Bíblia, esse rabino estava falando que os estudiosos, né, os rabinos, eles têm um entendimento que nessa hora, nesse momento, Adão tinha, a natureza tinha um problema. Porque a natureza, quando Adão aparecia, ele não sabia se era Deus. Está entendendo o que eu estou falando com você? Ele não sabia se era Deus ou se era Adão, a natureza. A Bíblia fala que depois que Adão pecou, ele se viu nu. E o entendimento nosso qual que é? Eles estavam sem roupa. Mas naquele tempo não tinha roupa. Não tinha, irmão. Eles não tinham veste. O que é esse nu aí? Adão se viu nu. Está entendendo? Os rabinos falam que nesta hora, depois que ele pecou, a glória de Deus, ele era um ser de luz. Está entendendo? Um ser todo de luz. E quando ele pecou, essa glória se desfez. E aí ele se viu nu. Está entendendo? Está pegando um pouquinho aqui, irmãos? Apóstolo Paulo revela um pouco sobre isso. Ele dizia que quando Jesus se manifestar na sua vinda, nós receberemos o quê? Um corpo glorificado. Entendeu? Nós que estivermos vivos, seremos transformados. Essa glória vai se manifestar de uma forma que nós seremos transformados como num piscar de olhos. Aleluia! E ele dizia que agora, no momento, nós estamos caminhando, né, de glória, diga, de glória em glória, diga, de vitória em vitória. Está entendendo? Irmãos, o que está acontecendo, o que acontece muitas vezes, é que nós não estamos entendendo. Porque aí nós estamos vivendo essa vida. Ai, miserável, sou miserável, pecador. Para com isso, você é filho. Você é filho. Deus te fez de novo. Deus te salvou, Deus te libertou. A Bíblia fala assim, ó, Ele nos tirou, Colossenses 1,13. Ele nos tirou. Diga assim, ó, tirou. Amém? Do império das trevas e nos transportou. Isso é um fato acontecido. Entendeu? Isso é um fato acontecido para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, essas verdades você precisa começar a entender e começar a viver, assumir quem você é. Está entendendo? Você tem que assumir quem você é. Como Jesus. Jesus veio aqui, irmãos, e veio na terra, né? Ele se fez homem. Ele era um homem igual a mim, igual a você. Está entendendo? Aquela tentação que ele viveu ali no monte, né? Depois de 40 dias de jejum, ele podia ter errado. Está entendendo? Se ele tivesse ali cedido, pensa bem, né? Você vê, uma experiência espiritual. Entendeu? Ele prevaleceu, e a Bíblia é clara isso. Ele prevaleceu porque ele obedeceu. Ele sofreu aquilo ali, ele recebeu tudo porque ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Foi fiel a Deus. Mas se ele tivesse, como Adão, pisado na bola, está entendendo? Aí alguns brincadores falam, é porque não tinha mulher. Isso é brincadeira, viu? Mas você entender, entendeu? Porque não tinha mulher do lado dele. Mas você entender, entendeu? Mas aqui a questão é, entendeu? Ele só venceu, prevaleceu, foi glorificado, porque ele obedeceu até a morte de cruz. Entendendo? Ele venceu pelo sacrifício dele. Ele foi crucificado, foi morto. Não é? Aquele ali não foi teatro, não, irmãos. Está entendendo? Ele sofreu a dor, tanto sofreu que quando ele viu o que ia acontecer, o homem, Jesus, balançou. Está entendendo? Ele balançou, ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Está entendendo? Então ele balançou, deu aquela balançada, né?
Ai, meu Deus, misericórdia. Está entendendo? Ó, quando ele sofreu na cruz, a morte, quando ele sofreu ali toda a carga do pecado de toda a humanidade, ele deu outra balançada. Ele disse, Deus meu, ali é o homem. O homem Jesus, né? Porque me desamparaste. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque me desamparaste. Está dizendo? Então, para você entender o que é a vida, tudo aquilo ele fez, tudo ele sofreu, tá, para você ficar o resto da sua vida aí nessa campanha em campanha, procurando isso, procurando aquilo. Não, irmãos. Tudo que ele fez foi para que eu e você restaurar a criação de Deus ao o que Deus realmente planejou. Esta é a criação, que eu e você sejamos iguais a Jesus. Amém? Colossenses, eu vou encerrar aqui, eu pulei um monte de coisa aqui, irmãos. Olha, tem aqui, eu marquei, aqui tem vários versículos. Depois, se você quiser, você pega lá com o Asaf, lá eu deixei uma cópia com ele. Amém? Aqui, ó, tem vários versículos aqui, Efésios, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, o qual Ele preparou para que nós a praticamos. Dá-lhes-ei um novo coração, não dividido, e porém um espírito dentro deles, né? Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, e então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia! Então, irmãos, eu vou pular tudo isso aqui, eu vou para o final, para encerrar, né? Está no meu horário já, né, irmão? Hoje, 48, né? Olha, vou terminar aqui. Diz assim, ó. Você é especial, porque Ele mora em teu espírito. Amém? 1 João 4,4. Porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aonde Ele está? Amém? Aonde Ele está, irmãos? Lá no templo, lá no céu? Não, está em nós. Morando em nós. Irmãos, você tem que pôr na sua cabeça, esse é o grande diferencial da nossa vida com Cristo. É que Deus habita em nós. A maioria das religiões, por exemplo, o muçulmano, o islamismo, todas essas religiões aí, eles fazem coisa para chegar a Deus. Fazem sacrifício, história se faz de homem-bomba, se fazem de homem. Você sabia, irmãos? Os muçulmanos, por exemplo, lá, eles se fazem de homem-bomba e morrem implodidos, né? No caso, implodidos, né? Para alcançar as virgens no céu. Misericórdia, irmão, sai fora. Vai morar com as 7 virgens lá no céu, tá doido? Mas eles fazem isso. Amém? Fazem isso. 40? Misericórdia, irmãos. Está entendendo? Dá conta dentro de uma. Paraíso é esse? Está entendendo? Mas para você ver como que o homem é, como que as pessoas são. Está entendendo, irmãos? Como que o homem chega ao sacrifício. Isso é porque o homem é religioso. Se você for lá no mais longínquo rincão, você vai chegar, vai encontrar alguém, você vai encontrar uma tribo, ou vai encontrar alguém, ele tem um Deus lá. Está entendendo? Tem um Deus. Ele pode nunca ter ouvido falar do Evangelho, mas tem um Deus lá. Tem um Deus. Entendeu? Quer dizer, porque essa é a busca do homem. Todo homem foi nascido assim. Por quê? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então a procura está aí, todos procurando a Deus. E a diferença nossa é que Deus nos escolheu. Nem você foi escolhido. Ele fala assim, ó, não fosse você que me escolheste, mas eu vos escolhi. Está entendendo a diferença? Essa é a diferença. E ele escolheu você para habitar em você. Comece a entender isso. Quem é você? Entendeu? Quando perguntarem quem você é. O que você é? Eu sou filho de Deus. Eu sou o santuário do Altíssimo. Amém? Jesus falou isso. Amém? Amém? Jesus falou isso. Você é assim.
Amém? Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. Farei de vocês tabernáculos. Amém, amado? Amém? Então, viva nesta dimensão. Vou terminar aqui. Então, continua. Você é especial, pois ele fez em você um lugar para habitar. Você é especial, pois ele vê o teu coração como um lar perfeito. Olha o convite lá do Apocalipse. Eu que estou à porta, eu estou batendo. Se alguém abrir, o que ele vai fazer, irmãos? Aleluia! Então, tá vendo? Ele quer fazer. Então, se você ainda está com o coração fechado, abra. Fala, bem-vindo, Jesus. Entra que a casa é tua. Aleluia. Amém, amado? Vamos continuar. Né? Aí outra coisa, você é especial, pois ele deseja ter acesso e transformar todos os cômodos de sua casa. Você é especial porque ele fixou residência permanente dentro de você. Amém? Nada pode mudar esta realidade e ninguém poderá despejar o Senhor da tua vida, a não ser você mesmo. Né? Está entendendo? A decisão é sua. Aí ele diz, por isso, pela fé, continue firme, como vendo o invisível, e avance para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para encerrar aqui, vamos ficar de pé. Eu vou encerrar isso aqui, nós declarando essa palavra aqui de Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. Aleluia? Então está assim, ó, a partir do verso 26, volta lá, 26. Aleluia. Então diz assim, essa mensagem, olha o que diz aqui, ó. Esta mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, na minha tradução aqui, na linguagem de hoje. Então diz assim, ó, porém, que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça este maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E olha o que ele diz aqui no Salmo, no verso 27, final. E o segredo é este. Amém? Vamos dizer comigo? O segredo é este. Cristo habita em vocês. Diga, Cristo habita em nós. Amém, amém, amado? O que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Aleluia. Então olhe para o teu irmão assim, ó. Cristo em você é a esperança da glória de Deus. Amém? Viva nessa dimensão em nome de Jesus. Amém, amado? De hoje em diante, amém? É Cristo que habita em nós. Amém? É o Espírito Santo que habita em nós. Aí você tem que agora viver isso, irmãos. Viver nessa dimensão. Amém? Acorda, dorme, levanta, come, bebe, né? Faz de tudo. Ah, Jesus, viva em mim. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer, não vivo mais eu. Diga, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, em nome de Jesus. Amém?